Deu? 1, 2, som, teste. Sangye chodan saki chodan la janjo bardo dani jaso je dagi janso je beso nanje rola benjur sanje robar shu. Sanje chodan saki chodan la janjo bardo dani jaso je dagi janso je beso nanje rola benjur sanje robar shu. Sanje jodan soje jodan la janjo bardo dani jaso je dagi janso je beso nanje rola benjur sanje robar shu. Saji boje juje medro dari rali jene de gemba di sange jinda mide bo dragon nanda jinla jobar shu. Idam guru radna mandala kanyir yadai Yami. Uma boa noite a todos. É uma alegria para mim estar aqui. É a primeira vez nessa parte do Rio de Janeiro, oferecendo uma palestra. Ainda agora vindo para cá, eu me lembrei que eu tinha feito um casamento aqui, nessa região da Barra da Tijuca. Mas não havia ainda participado de nenhum evento onde a gente fosse falar sobre o Dharma do Buda. Vocês estão me escutando bem aí atrás? Não sei se eu puxo mais um pouquinho para cá o microfone. Então, uma alegria estar aqui. Cheguei faz pouquinho no Rio. A sensação assim é que faz uma hora, mas já faz algumas horas já. Geralmente eu brinco que as pessoas me perguntam onde é que eu moro, né? Eu disse, meu guarda-roupa tá lá em Recife. Mas eu passo o tempo inteiro assim viajando, né? De forma geral, quando eu viajo de locais assim, ou do sul do Brasil para o norte, ou de norte para o sul, aí a gente passa o dia inteiro viajando. A gente sai de manhã cedo de casa, vai para o aeroporto, pega o avião e chega de tarde, aí vai chegar até o local. Então hoje foi um dia de viagem e estou aqui agora com vocês aqui no Rio, para começar uma sequência de atividades também aqui no Rio de Janeiro, que vão concluir num retiro em Niterói, final de semana que vem. Nesse final de semana agora tem um retiro no SEB Rio, e final de semana que vem tem um retiro no SEB Niterói. E esse convite foi feito pelo próprio SEB do Rio e também por uma orientação do Lama Padmasambhava, que é um querido mestre já de longa data, um dos meus principais mestres no Dharma, quem cuidou de mim quando eu era um jovem rebelde, assim. Ainda sou rebelde, mas não sou mais jovem. Então eu cheguei bem confuso na época que eu conheci os ensinamentos, conheci o budismo. Eu cheguei numa época bem confusa da minha vida. E fui impactado pela clareza e lucidez do Lama Padmasambhava de uma forma muito transformadora na minha vida. E a partir dali surgiu uma relação muito íntima com o budismo, com o Buda, com o próprio Lama Padmasambhava, com o nosso mestre Chagdotuko Rinpoche, que já faleceu, que era o mestre dele, foi meu mestre também aqui no Brasil. E posteriormente também uma relação com as origens do budismo na Índia e no Nepal, onde eu vivi por 10 anos, e com outros mestres também lá. É uma relação íntima com o budismo, vai fazer 25 anos. Né? Oh. Não parece, né? Às vezes eu me olho no espelho e não parece tanto tempo. Mas aqui, enfim, eu me mergulhei nisso muito jovenzinho, né? Quando eu tinha 15 anos de idade. E eu mergulhei mesmo assim, né? Com 16 anos de idade fui viver num centro de Dharma, um centro rural, vivi por 7 anos lá, e depois fui para a Índia e passei 10 anos, né? Vivendo em mosteiro, num sistema monástico em mosteiro. E também um período desses 10 anos eu fiz esses chamados retiros tradicionais dos yogis nos Himalaias, que eles fazem retiros de meditação por longos meses em cavernas, né? Aí eu tive essa oportunidade também de virar um
um homem de caverna, assim, né? Por um tempo. Para experienciar um pouco essa tradição na forma como eles fazem, né? Então, eu quis vivenciar isso um pouco lá e tive essa oportunidade de ver que essa tradição ainda é viva lá, né? Tem vários yogis que vivem nas cavernas, nas montanhas, nos cemitérios e usam a sua vida para contemplação. Então, a vida é uma vida contemplativa. E hoje o tema do nosso encontro aqui é exatamente a vida contemplativa, né? O treinamento da mente no budismo dos Himalaias, né? Então, como é que é esse treinamento da mente? O budismo ele traz uma tradição de 26 séculos agora praticamente, de técnicas contemplativas, técnicas transformadoras da nossa mente, das nossas emoções e também da nossa saúde física. Então ele traz várias técnicas que são chamadas de yoga. Tem yogas físicas, tem yogas que se referem aos canais de energia, a energia que corre por dentro do corpo. Aqueles que talvez já tenham estudado um pouco de medicina chinesa ou feito acupuntura, né, sabem que tem energias que correm por dentro do corpo, tem canais de energia, tem chakras. Então tem yogas que se relacionam ao corpo energético. E tem yogas mentais também, que é o próprio treinamento da mente através da meditação, através da concentração, através da investigação analítica. Então a gente tem essas técnicas todas dentro da tradição budista e foram 26 séculos de técnicas que foram sendo atualizadas conforme o budismo ele ia atravessando culturas também. Então o budismo ele foi se adaptando a diferentes culturas, a diferentes tempos e esses diferentes tempos e culturas eles trouxeram também desafios e problemas diferentes, nos quais os ensinamentos precisaram ser atualizados e ser adaptados ao povo que estava ali presente naquele tempo, naquela época, naquela cultura, né? E assim a gente vê novas técnicas surgindo, né? Formas de abordar os ensinamentos tradicionais do Buda para o século XXI, né? Um tempo onde a gente está vivendo um mundo virtual, a globalização, a gente está vivendo essa noção de interdependência planetária mesmo, né? Não estamos mais isolados, os problemas de um país refletem no nosso país, os problemas do nosso país refletem na economia do mundo e assim a gente vai vendo a nossa interdependência, um vínculo planetário maior que a gente tem, né, com esse planeta Terra. E os ensinamentos chegam num momento onde a gente está também com o mundo, de forma geral, praticamente as culturas todas elas estão seguindo um viés mais individualista, né? Algumas culturas capitalistas, outras comunistas, mas de forma geral o coletivo ele não é enfatizado, né? A noção de interdependência, de uma interligação entre os seres humanos com o meio onde eles vivem, né? Isso não é claramente enfatizado e praticado no dia a dia da humanidade nesse planeta. Apesar de já ter muitos estudos com relação a isso, ter muitas teorias em relação a isso. Algumas teorias são marcos de teses de doutorado e mestrado em faculdades renomadas em diversos países, incluindo o Brasil. Mas a aplicação dessa teoria, ela ainda está uma grande lacuna, né? Então, aqui, quando a gente se encontra nesses encontros, a gente vai tratar essencialmente dessa lacuna, de forma geral, né? Nós, no Ocidente, grande parte das pessoas que participam de eventos relacionados a desenvolvimento humano já traçaram uma trajetória de estudos, né? É um pouco diferente do povo dos Himalaias, que hoje está mudando bastante, mas talvez 3, 4, 5 décadas atrás, o povo dos Himalaias era um povo nômade, né? As escolas eram nos mosteiros, quem aprendia a ler, escrever, aprendia matemática eram os monges,
O resto do povo não aprendia, não havia escolas laicas, né? Não religiosas, assim, né? Nos Himalaias. Já no Ocidente a gente vai para o ensino fundamental, a gente passa para o ensino médio, muitas pessoas passam por universidade também, ou cursos de profissionalização, né? Então a gente tem já uma base, digamos, de linguagem para entender livros, entender esses temas que são diretamente relacionados aos problemas de hoje, né? Ao meio ambiente, ao clima, à economia, à política, né? A gente já tem uma base linguística para entender e refletir sobre esses temas. Mas daí, para a gente se comunicar isso com o nosso coração, com as nossas emoções e passar a ser um exemplo daquilo que a gente está ouvindo de bom por aí, tem um jeitinho que precisa ser desenvolvido, né? Então, não sei se vocês já passaram por essa experiência na vida onde vocês descobriram uma verdade, mas daí da descoberta dessa verdade a passar a viver essa verdade no dia a dia tem um espaço assim, né? De trabalho. Né? Esse é um ponto importante, assim, porque, por exemplo, uma das práticas no budismo que a gente chamaria, que são muito importantes, são chamadas em sânscrito de samaya. Samaya significa um compromisso. É um compromisso com o quê? Um compromisso com a verdade que nos foi revelada, né? Então se diz que manter esse compromisso de samaya significa se manter verdadeiro à verdade que você descobriu. Manter-se verdadeiro a isso no seu dia a dia. Como é que isso ecoa para vocês? Tocou no coração? Quando eu ouvi pela primeira vez, tocou no meu. Porque eu já ouvi verdades. Eu já entendi algumas coisas como uma verdade para mim. Alguns valores, algumas perspectivas de vida. Mas daí para se tornar um exemplo vivo daquilo que eu acredito, né, tem uma tarefa de casa a ser feita, assim, que todos nós estamos fazendo, incluindo eu, né? Em verdades muito profundas que eu descobri dentro da tradição budista, que hoje em dia elas estão claras, vívidas na minha mente, mas às vezes o meu corpo e minhas emoções se distraem. E aí a minha fala, meus pensamentos, minhas ações físicas, muitas vezes elas seguem emoções imaturas e não a verdade clara que eu via descobrir através dessa tradição. Então tem um trabalho de transformação a ser feito no campo energético, emocional, muito importante, e também no campo cognitivo. Mas o campo cognitivo, eu desconfio que muitos de nós já ouvimos muita coisa, já lemos muita coisa, né? Principalmente nesses tempos de hoje, onde temos Facebook, né? Então aparece todo tipo de informação na linha do tempo, assim, né? Se a gente está atento a algumas coisas importantes, a gente está lendo, a gente está entrando em contato com informações importantes que dizem respeito à nossa vida hoje, né? Agora, de transformar essas informações numa energia que digamos, direciona, orienta a nossa vida, é um ponto chave. E talvez nem todos de nós temos essa chave. Ou talvez a gente tenha a chave e não saiba girar ela, né? Então esse é um ponto central do treinamento da mente no budismo dos Himalaias, né? Transformar a teoria em uma experiência direta e real. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do caminho contemplativo. Então, treinamento da mente em tibetano a gente chama de Lo-Jong. Lo é a mente, né? Jong significa treinar ou também habituar-se com algo. Jong, a gente está processando algo, se envolvendo com algo, né? Se familiarizando com algo. É o sentido dessa palavra, Jong. Como é que a gente desempenha esse processo de familiarização?
contemplativa, introspectiva. A gente inicia, primeiramente, reduzindo a velocidade da mente. É a primeira coisa. Por que isso é importante? Reduzir a velocidade da mente. Porque senão a gente não tem um fio de contemplação. A gente não vai conseguir seguir uma linha encadeada de contemplação. Porque uma mente dispersa, ela pula muito, né? Ela se dispersa muito. Então fica difícil de a gente aprofundar uma linha encadeada de contemplação se nós não reduzirmos essa dispersão mental, essa distração constante, né? Eu fiquei surpreso um tempo atrás, olhando a minha irmã, uma das minhas irmãs dormindo. Ela foi descansar e apagou. E eu olhei para a mão dela e o dedinho dela estava assim, ó. Aí na hora eu não entendi, assim, não vi. Mas aí eu olhei com mais cuidado e eu vi que o celular dela havia caído na cama, da mão dela, né? Só que o dedinho dela continuou no Facebook, na linha do tempo. Aí, digamos que um hábito físico desse, ele está indicando um hábito interno, né? Então, como é que está a mente da pessoa? Ela está assim. A gente está vivendo um bombardeio de informações o tempo inteiro, né? Principalmente no mundo virtual. Eu tive uma experiência que não foi muito prazerosa, mas foi curiosa de vivenciar. Hoje em dia eu já estou melhor, mas eu tinha... quando eu tinha uma conta no Facebook, eu abria a linha do tempo e tinha várias coisas interessantes por lá na linha do tempo. E tinha tanta coisa interessante que eu não queria perder nada. Aí eu ia abrindo abas assim no computador. Aí quando eu não conseguia mais fechar as abas uma por uma, porque eram centenas assim de abas. Para dizer a verdade, assim, quais foram as abas que eu realmente li? Talvez tenha sido 2, 3, 4, 5 das centenas que estavam ali, né? Então, o que aquilo indicava? Não indicava informação absorvida e incorporada, mas indicava grande dispersão mental. A mente estava em tudo que é lugar, assim, todo tipo de informação. Ela estava abrindo, mas não conseguia se aprofundar em nada, porque o processo de pulo para outras informações, ele era constante. A minha mente ela não conseguia parar numa aba. Ela parava um pouquinho. Mas aí era mais interessante ficar vendo o que havia de interessante na linha do tempo, né? Aí ela pulava para a linha do tempo e ia abrindo outras abas. Assim. Então a mente ela está um pouco assim, a nossa mente. Ela está abrindo muitas abas dentro. Você se reconhece abrindo abas no dia a dia de vocês? Uma aba aqui, uma janela aqui, outra janela aqui. Em quais as janelas que a gente para mais tempo? Né? Que a gente consegue se aprofundar, mergulhar dentro, né? Investigar, analisar, né? Ver se há uma verdade naquela janela, naquela aba, né? Tem algumas abas que eu acho que a gente dedica mais tempo. Por quê? Aí está um ponto-chave no desenvolvimento da meditação. Interesse. Tem coisas que a gente tem um interesse maior, coisas que a gente tem mais afinidade. Então as coisas que a gente tem mais afinidade e interesse facilitam o nosso engajamento mental, né? Então uma das chaves do desenvolvimento da meditação, do treinamento da mente, é o interesse. Então a gente precisa descobrir o que há de bom nele, para nos interessar a mergulhar nesse campo. Então esse é um ponto importante, assim. Uma das coisas que me trouxe e me traz até hoje muito interesse no campo da meditação é a redução do estresse. É algo imediato. Eu descobri algo imediato, um remédio imediato para remediar o estresse, que é simplesmente parar e respirar. Porque enquanto a gente está parado e respirando, sem estar engajado, resolvendo nada, né? Porque às vezes a gente para, respira e está resolvendo com a mente, né? Mas então a gente também aprende a soltar os pensamentos, a liberar os pensamentos, a relaxar. Então quando a gente respira conscientes da respiração, conscientes do nosso corpo, a gente não está desgastando energia.
A essência do estresse é o desgaste de energia. Então é quando a gente chega num ponto de desgaste, onde não há mais reservatório de energia dentro. Então a máquina do nosso corpo começa a dar pane, começa a não funcionar bem. Como as demandas elas continuam, né, na vida da gente, a gente precisa continuar atendendo as demandas diárias e mensais, semanais da vida da gente. No momento no qual o nosso reservatório de energia está zero, o que acontece? Estresse, o famoso estresse. Então, se vocês já se viram estressados em algum momento da vida, aconteceu isso. O reservatório de energia acabou, mas as demandas não acabaram. E aí, o corpo, ele teve que se ver tirando energia de lugares de onde ele não tinha para poder atender. E aí a máquina começa a entrar em pane. Vocês entendem pane aqui? Às vezes eu falo umas palavras que não são de outros lugares, assim, umas gírias, umas coisas. Né? Dá tilt. Às vezes a gente diz também. Dá problema na máquina. Se vocês estão vivendo estresse diariamente, significa que vocês não estão conseguindo abastecer o reservatório de energia de vocês. Então, a gente consegue abastecer um pouquinho com sono, um pouquinho com alimentação, um pouco com atividades que nos fazem bem, atividades saudáveis que nos trazem alegria. Mas se o estresse está diário, significa que a gente está abastecendo um pouquinho e desgastando mais do que tem. Abastecendo um pouquinho e desgastando mais do que tem. Então é por isso que a gente está vendo um estresse diário, aqueles que vivem, né, diariamente estresse. Não está conseguindo abastecer o suficiente frente às demandas. Por quê? Porque, de forma geral, a gente está operando num modelo de vida na qual as metas elas estão se tornando não humanas, elas estão se tornando robóticas. E o nosso corpo não é um robô. Né? Então, a gente está vivendo esses tempos onde está sendo passado para a gente um modelo de vida e metas de vida que elas não estão correspondendo à homeostase humana, o equilíbrio natural do nosso organismo. Né? Tudo tem que ser rápido. Né? Agora, incluindo a reforma trabalhista, né? Tem que agora diminuir o tempo de almoço. Tudo tem que ser muito rápido. Produção. Né? Gerar capital. Né? Acúmulo. Esse é um ponto importante de investigar, né? Porque não adianta o acúmulo se não há aquele que desfruta desse acúmulo, né? Se o que desfruta está doente, né? O que adianta acumular? Tem um dado bem ruim para passar para vocês. Então eu estava olhando esses dados que falam da saúde no planeta inteiro e um dado recente do ano passado é que 60% da população planetária está vivendo transtorno de ansiedade. 60%. A gente pode pensar, bom, mas então sobrou 40% saudável. Não, os outros 40% estão vivendo depressão. Então nós estamos com uma população doente. Esse é o dado. Não era assim, 39%, não, sobrou 1%. O dado era assim, 60% vivendo transtorno de ansiedade, 40% vivendo depressão. Será que isso é culpa nossa? Será que a gente quer ter depressão e ansiedade? Esse é um ponto importante de se perguntar. Né? Será que nós, enquanto humanos, estamos fadados a isso? Será que o nosso organismo, digamos assim, a genética dele é para desenvolver depressão e ansiedade? Eu acho que não.
eu acho que a gente assumiu um modelo irreal. Por que irreal? Porque é um modelo que não é real para os humanos. Não corresponde à realidade. Nossa. A realidade humana não é números. Então, retornar esse contato com o organismo humano é importante. Hoje em dia, muitas pessoas deitam para dormir, para descansar, mas acabam que elas ficam resolvendo os problemas durante a noite, com a mente. Aí tem que tomar remédio para dormir, né? Se não toma, não dorme. Ou não tem um sono abastecedor, né? Não tem um bom sono. Mas isso não é da gente. É porque a gente está assumindo compromissos com uma realidade que não corresponde à nossa natureza humana. Então, retornar à sua humanidade é o primeiro passo do treinamento da mente, né? Se aproximar de quem você é, escutar o seu organismo. A gente para em silêncio. Assim. Não é para ir para uma terra de Buda. A terra de Buda é esse templo que está aqui. Isso aqui é um templo. O que a gente anda enfiando para dentro desse templo? Isso aqui é um templo sagrado. Na tradição indiana, isso aqui o corpo humano ele é tanto um veículo para grande sucesso material na vida quanto espiritual. É o veículo. Eles chamam isso de veículo. Não sei se vocês já se viram cuidando do carro de vocês, aqueles que têm carro. Assim, é um veículo, né? Seria importante pra gente, a nossa locomoção. A gente tem que fazer sempre uma manutenção, né? Tá cuidando da água, tá botando... Precisa olhar o óleo também, né? Lava ele de vez em quando, limpa por dentro. A gente cuida, né? Da mesma forma, a gente precisa cuidar desse veículo aqui, que é o corpo humano. Agora, para saber como cuidar dele, a gente precisa entrar em contato com ele. Senti-lo, né? E uma das formas na tradição do budismo dos Himalaias para sentir o corpo é você parar em silêncio com esse corpo, escutá-lo. Porque se a gente não para em silêncio, a gente não consegue escutar, a gente não consegue sentir. Né? Então a gente para em silêncio. Respira. Então o primeiro benefício da meditação, só de parar, é assim, a gente não desgasta energia. Já reduz o estresse. A gente não está iniciando, não está abastecendo ainda, a gente está só parando. E aí não tem desgaste. Aí a mente consciente na respiração, ela começa a reconhecer com consciência que o oxigênio que entra no corpo se transforma em energia. E ele começa a abastecer e absorver essa energia, sem desgastá-la. O desgaste é mínimo. Está ocorrendo um desgaste físico, que é o coração batendo, os pulmões respirando, tem todo um processo de desgaste, mas é mínimo. Se diz na psicologia ocidental que um dos órgãos, psicologia não, medicina ocidental de forma geral, que um dos órgãos que mais gasta energia no corpo é o cérebro. Vocês imaginem o quanto de desgaste a gente está desempenhando com o cérebro hoje, na velocidade que a gente anda, na velocidade que andam os pensamentos da gente. Incessantemente, de manhã e de noite. É muito desgaste. A gente precisa abastecer de algum lugar. Senão, o corpo, a imunidade baixa. Sem energia, começa a dar triste. Começa a dar essas coisas que começam a ocorrer com estresse, assim. Uma
uma gastritezinha, uma ardênciazinha no estômago, uma indigestão, uma prisão de ventre, essas coisas todas é diretamente ligado ao estresse, ao emocional. Tá entrando em contato com o corpo, a gente vai descobrindo se o corpo está bem. A gente vai descobrindo se o corpo está sedentário, se o corpo precisa... Daqui a pouco o corpo nos diz, você precisa se esticar um pouco. Né? O corpo vai dizer, tu olha para o corpo e diz, eita, eu estou precisando de uma massagem. Quiropraxia mais profunda. Né? Ou uma massagem terapêutica mais leve. O corpo começa a dizer o que ele está precisando. Ele está precisando se esticar, ele está precisando caminhar. Né? Ele está precisando se alimentar melhor. Eu acho isso muito interessante. Quanto mais consciência corporal a gente tiver, mais refinada vai se tornar a nossa alimentação. Isso é bem interessante, porque a gente pode comer coisas por desejo, mas depois que elas entram, elas têm um impacto no nosso corpo. E é com uma consciência corporal a gente sente o impacto. Eita, isso aqui não me fez muito bem. Com mais e mais consciência, às vezes a questão são energias sutis que se alteram. Não é nem comi demais, estou pesado. É uma coisa leve. Se tomar um pouquinho de café, já sentiu a energia. Né? Ou comeu demais alho, comeu demais cebola, já vê a energia. Né? Diferente. Então a gente começa a estar mais consciente do corpo e ver o que está fazendo bem para ele. Sentir o que está fazendo bem. O corpo começa a pedir. Ou não, às vezes ele não pede. Agora eu não estou com fome, então não preciso comer. Ele está dizendo, agora não preciso. Ou come só um pedacinho. O corpo vai dizendo assim. Com mais consciência, a gente também vai iluminar e se tornar consciente do corpo emocional também, do corpo energético. Então a gente começa a observar que certos humores, certos sentimentos, certas emoções desgastam muito a gente. E grande parte das vezes não resolvem nada. Eu dou risada porque é pra chorar, né? Mas eu dou risada porque a gente tem que rir para não ficar tão triste. Né? Porque, de forma geral, na vida da gente, momentos que a gente teve emoções, digamos, negativas, como raiva, como inveja, como um orgulho negativo no sentido de superioridade em relação aos outros, né? Apego. Essas emoções todas, elas não resolvem a vida, não resolvem as situações. Elas, na verdade, complicam. Por quê? Porque as emoções, elas são imaturas, elas não têm visão. Elas são um processo de resposta imediatista, uma resposta de autoproteção, sem discernimento. Uma resposta emocional, a gente diria assim. Né? Então a visão é curta, estreita, no momento das emoções. Por isso que é difícil de resolver situações com emoções. Né? De forma geral, a gente já tem isso até na sabedoria popular, né? A gente vai dizer, me dá um tempinho, eu te respondo daqui a pouco. Ou a gente vai dizer, se eu preciso, hoje eu vou dormir e amanhã eu me posiciono em relação a isso. Né? Ou já ouvi também técnicas de casal, assim, dar uma volta no quarteirão. Então, surgiu algum tipo de discordância, algum tema mais difícil e a pessoa precisa de um tempo. Outra técnica de casal é o banheiro, né? Então, fecha o banheiro, senta e ali medita. Tem até um trono no banheiro, né? Para meditar, senta em cima e fica ali. Então, a gente já dentro da cultura da gente, a gente sabe que resolver as coisas na intensidade de uma emoção com frequência não resolve. Mas não só não resolve.
Observem como é que fica o organismo de vocês depois de ter vivenciado uma emoção intensa. Será que ele fica bem assim? Ele está equilibrado, abastecido, cheio de energia? De forma geral, a pessoa fica exausta. Emoções intensas por um período prolongado. 5, 10 minutos de emoção intensa já é algo muito desgastante. Ou seja, o nosso reservatório de energia se esvai com essas emoções. Então, uma outra forma um outro efeito da meditação, do treinamento da mente que ocorre, é que a gente começa a se tornar mais consciente do nosso corpo emocional, do nosso corpo energético. E a gente começa a filtrar o que faz bem para esse corpo energético. Então, daqui a pouco eu começo a perceber que eu estou sendo tomado por raiva. Então, uma sensação de oposição a algo. E aí eu posso me permitir ser carregado por essa energia que estreita a minha consciência ao objeto de oposição. Já se viram mais ou menos como é que fica a nossa visão quando a gente está com raiva? Digamos que a gente está com raiva de alguém. E aí, aos nossos arredores está acontecendo outras coisas. Tem crianças brincando, tem várias coisas acontecendo, tem flores ao redor, né? Mas no momento de raiva, o que a gente vê? A gente vê o objeto que está nos desafiando ali, se opondo a gente, né? Está nos incomodando. Então esse é o nosso foco central. Então a nossa consciência ela se estreita com esse tipo de emoção. Quanto mais intensa, mais estreita ela fica. Até que a gente só vê, a gente nem vê a pessoa da raiva, a gente vê só o nariz dela, assim, pronto para dar um... alguma estratégia para acabar com aquela pessoa, assim, tirar ela da nossa frente, né? Tirar o problema da frente. Então a consciência ela se estreita mesmo. Então quando a raiva surge, que a gente começa a perceber, se a gente está consciente desse corpo energético, a gente está mais sensível ao que é saudável para ele, ao que permite com que ele esteja bem aqui em equilíbrio, né? Se a gente está mais sensível, íntimo disso, a gente vai estar íntimo também das coisas que perturbam esse equilíbrio. Então, quando um tipo de energia começa a permear o nosso campo de experiência, que não é saudável ao nosso corpo emocional, o corpo energético, a gente pode iluminar essa energia com a nossa consciência e não permitir que ela se concentre, fique densa e carregue a nossa vida. A gente pode tornar isso uma realidade através da meditação. E também a gente pode desenvolver consciência mental. O que tipo de pensamentos estão permeando o nosso campo mental? Esses pensamentos eles estão a nosso favor, eles são pensamentos vantajosos, eles têm a função de promover a nossa saúde, de promover a harmonia, né? Esses pensamentos que andam permeando o nosso dia a dia, a nossa consciência. Então a gente começa a acordar para isso. E a gente pode estar sensível também, descobrir uma sensibilidade do tipo de pensamento que de fato promove paz, promove visão, sabedoria. E que outros pensamentos que é só bugiganga. Ou até pensamentos que estão contra o nosso florescimento na vida. A gente começa a conseguir discernir, distinguir o que anda permeando o nosso campo mental. E aí a gente pode atuar em cima desse campo mental. Não nutrir pensamentos que claramente não estão a favor do nosso florescimento. E quando surgirem pensamentos que estão diretamente a favor, a gente apoia, a gente nutre, a gente empodera eles conscientemente. Pensamentos como gratidão, como compaixão, alegria, perdão, são todos pensamentos super saudáveis e positivos que devem ser empoderados, uma vez que eles
eles se apresentem no nosso campo mental, a gente não deixa eles passar, a gente empodera eles. Mais e mais, a gente nutre eles, se envolve com esses pensamentos. E quando outros pensamentos, como pensamentos maléficos, ganância, né? Quando eles penetram no nosso campo de experiência, a gente não nutre. A gente não precisa nem lutar contra. É só olhar para eles e não tem interesse. Interesse é uma chave. A gente olha e não tem muito interesse em você, pensamento maléfico. Né? A gente pode ter esse tipo de atitude, se a gente conseguir ver, né? Por que a gente não consegue ver? Novamente, a mente está veloz. A gente está muito veloz. Então fica difícil de ver. Mas quando a gente para e silencia, vai gradualmente reduzindo essa velocidade e a consciência, o campo de consciência, ele vai se ampliando. A gente vai ficando mais e mais sensível, mais e mais consciente. Quando a gente dedica mais tempo a essa introspecção, vai acontecer uma coisa que acontece com todos nós quando a gente dedica tempo a algo. Incorpora. Não sei se vocês já incorporaram algo na vida, né? A gente pode incorporar tanto coisa boa quanto coisa ruim. Né? A gente primeiro entra em contato, né? E aí esse contato ele se repete. Começa a surgir um envolvimento com algo. A gente começa a absorver algo, né? Integrar dentro do nosso sistema, do nosso organismo, da nossa vida. E a partir daí isso se torna incorporado. A gente incorpora hábitos. Hábitos físicos, hábitos emocionais, hábitos mentais. A gente incorpora. E essa é a chave de transformar a teoria em experiência. É dar mais tempo ao contato com aquela teoria, com aquela percepção, com aquela informação. Entrar em um contato mais frequente, mais prolongado. Porque aí vai ocorrer uma ponte de intermediária do aspecto cognitivo com o emocional, né, com o energético. Então a informação ela começa a tomar vida no campo energético. E essa vida no campo energético é que vai orientar o nosso dia, nossa semana, nosso mês, nosso ano. Então, a vida ela se movimenta por energia. O corpo se movimenta por energia. Que energias estão dirigindo a nossa vida? Que energias de hábito estão dirigindo a nossa vida? É possível transformá-las? É. Como? Se habituando com outras coisas. Infelizmente não tem mágica. Não tem. Nem o Buda conseguiu. Os praticantes budistas que têm muita fé no budismo, muita confiança no Buda, quando estudam a história do Buda, às vezes se decepcionam um pouco, porque nem o Buda conseguiu liberar todos. E ele dizia: eu mostro a verdade, mas vocês agora vão ter que trilhar o caminho que faz chegar a essa verdade, né? Caminhar com as próprias pernas. Então E o que significa caminhar? Significa se reprogramar, né? Significa se reabituar com coisas saudáveis, com valores, né, humanos, com perspectivas sensatas, né, bom senso, né, coerência entre aquilo que a gente acredita ser uma verdade e como a gente dirige a vida da gente, né? Então isso tudo é hábito que a gente precisa repetir, né? E como é que faz os preguiçosos, né? Eu falo disso porque eu sou um deles, assim, né? Então eu sempre fui muito preguiçoso, essa coisa de ficar repetindo
coisas que não eram fáceis para mim, era certo, assim, abandono. Eu abandonava. Coisas que não eram fáceis, que não eram naturais para mim, aquilo demandava mais energia, mais atenção e eu acabava abandonando. Então, como é que faz os preguiçosos? Os preguiçosos, eles têm que dropar uma onda. Porque aí a onda leva. E qual é a onda? A onda é o coletivo. Então, se você se associa a um coletivo saudável, mesmo que você seja preguiçoso, você vai andar. Você vai andar, você vai ser empurrado por essa onda. Assim eu fiz, né? Eu me envolvi com uma comunidade budista, com um coletivo budista, e mesmo sendo preguiçoso, o coletivo foi me levando. Até um ponto no qual eu descobri que essa energia da onda que por muitos anos me levou, ela tinha sido incorporada. E aí, num determinado momento, eu não senti mais a dependência ou a necessidade da onda. A onda fazia parte do meu manifestar essa onda para levar outros seres preguiçosos na minha onda. Então é assim que funciona. É muito simples, na verdade. O que torna complicado é os hábitos da gente. Não é o processo não é complicado. Não tem nenhuma complexidade no caminho de transformação. Não tem. É muito simples e muito direto. Muito fácil, muito óbvio. O que dificulta é os hábitos arraigados que a gente tem. É isso que dificulta. Então, eu sinto que a gente tem que desenvolver uma estratégia inteligente de remediar esses hábitos arraigados, ver como é que a gente pode trabalhar com eles para que eles criem mais, eles permitam mais espaço para a gente desenvolver novos hábitos. Esse é um ponto central, assim. Porque a transformação é só se reabituar. Através de novos hábitos, a gente vai incorporar coisas novas na vida da gente. Pela repetição mesmo. Tudo aquilo que a gente repete, a gente incorpora. Confesso para vocês que eu achava que o budismo era mais complicado. Mas depois de muitos anos eu descobri que ele é realmente muito simples. Toda a teoria do budismo, séculos de teoria, de práticas, não é porque isso tudo precisa, é porque isso tudo vai dialogar com a nossa mente complicada. Então, as técnicas todas, as teorias todas, elas dialogam com o nosso mundo interno, elas vêm de dentro do mundo interno dos seres humanos. Né? Mas quando a gente for olhar para a consciência búdica, para o estado de Buda, para a mente búdica, ela é muito simples. Ela é aquilo que a gente já tem, a mente aberta. A gente tem uma consciência aberta e disponível para a gente. Ela está disponível a ser usufruída em seus potenciais. Agora ela se restringe, essa consciência aberta, livre, repleta de potenciais, ela passa a ser modulada e restringida por hábitos. Forças de hábito que a gente impulsionou na vida da gente vão afunilando os nossos potenciais naturais, afunilando a nossa consciência, nossas emoções, nossa vida, né? É só o hábito. Hábito. Por um lado, isso é uma boa notícia. Significa que a gente não está ferrado, assim. Significa que tem jeito. E o jeito é simples. Sempre que a gente achar que está complicado, não é o caminho não é complicado. O complicado está a gente. A gente tem que se descomplicar um pouco.
para o caminho fluir melhor, né? E aí o processo de descomplicar-se vem com o autoconhecimento. A gente começa a descobrir que tem muitas regiões complicadas da gente que são completamente desnecessárias na vida da gente. A gente dá muita atenção a coisas que não são viscerais. A gente começa a fazer uma limpeza dentro de casa. Já fizeram limpeza dentro de casa? Tem coisas que estão paradas há anos lá, só juntando pó. Aí tem aqueles que seguem um exemplo que nem minha mãe dá, assim, mas um dia eu posso precisar disso. Minha mãe é assim, um dia eu posso precisar. Mamãe, vamos botar isso fora, mamãe. Isso aí são aqueles caderninhos quando eu estava na pré-escola. Não, meu filho. Isso é uma lembrança viva em mim. Tá lá, as traças comendo. Pois é, mamãe, uma lembrança viva em mim também é a asma alérgica que eu tenho. Vamos fazer uma limpeza, pelo amor de Deus. Então a gente tem muita coisa que a gente ficou parada dentro da gente, né? Coisas do passado, coisas que não são do presente, né? Vocês carregam coisas do passado? Vocês dão vida de novo no presente a coisas que já foram? Já foram. Tá pesando por quê? Por que a gente fica carregando tanta bagagem? Claro que se é útil para o presente, maravilha. Mas essa coisa da minha mãe, assim, um dia eu posso precisar desse trauma lá atrás, né? Um dia eu posso precisar daquela raiva que eu senti. Tem coisas que são assim, não precisam estar ali mais. Não precisam ser reavivadas. Revividas, não precisa. Já foi. O presente é outro. Então a gente tem que descomplicar um pouco. A gente começa descomplicando o que a gente carrega no presente. Se o que a gente está carregando no presente não é funcional no presente, então solta essa mala. Tinha um amigo meu que dizia, ele chamava de peso morto. Solta esse peso morto. É um peso que não está servindo para nada. Então descomplica muita coisa quando a gente começa a soltar essas bagagens do passado. Mas tem bagagens do futuro também. Expectativas com relação ao futuro. Muitas das expectativas que a gente tem, elas não correspondem à realidade. Não sei se vocês já perceberam isso. Assim. Então, a gente projeta num futuro algo que não aconteceu ainda e espera que o futuro aconteça exatamente do jeito que a gente projetou. Já passaram por isso? Por projeções futurísticas? Eu brinco com as palavras porque é engraçado, né? A gente vê filmes de ficção, são todos feitos de projeções, mas a gente faz isso diariamente. A gente projeta um futuro, né? A gente cria uma imagem mental de um futuro que é maravilhosa. De forma geral, as imagens mentais do futuro que a gente cria pra gente, se a gente não é uma pessoa pessimista, né? A gente cria imagens mentais maravilhosas. Agora, a imagem mental, por natureza, ela é uma imagem mental. Ela é estática. Só que a vida não é estática. Já perceberam isso? A vida, ela tem vida própria. Então, a vida não segue as imagens que a gente projeta sobre ela. É por isso que a gente tem decepções na vida. Porque a gente projetou uma imagem futura e a vida não correspondeu à imagem que a gente projetou. Então, descomplicar o futuro significa você estabelecer uma proposta de futuro que esteja mais de acordo com o movimento dinâmico da realidade. Ou seja, tem margem para erro. Hoje em dia, cometer erros é algo tão ruim que as pessoas se envergonham, né, de cometer erros.
Mas cometer erro faz parte da vida. Né? Eu acho que vergonha não seria digamos, a estratégia melhor. A estratégia melhor é aprender. Né? Não se envergonhar. A vergonha, ela trava a gente. Vergonha, culpa. Já se sentiram travados por vergonha e por culpa? É isso que a gente quer? Trava na vida da gente? Não, a gente quer aprender. E se a gente descobrir que o aprendizado vem através de erros e acertos, quando a gente comete um erro, a gente diz, eita, que massa, agora eu já sei, por aqui dá errado. Né? A gente descobre uma riqueza de informação. Eu não sei por onde dá certo, mas por aqui não dá. Né? Então, isso aqui é informação. Cometer erros faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. Né? Essa é outra parte do treinamento da mente, a gente ser capaz de ampliar o nosso campo de consciência a abranger o aspecto dinâmico da vida, o aspecto incerto da vida. Vocês já se viram confortáveis com a incerteza? Já se sentiram confortáveis com a incerteza e a insegurança? É difícil. É algo que muitas pessoas nem querem pensar. Como assim se sentir confortável com aquilo que é inseguro? Se a pessoa não consegue se sentir confortável com o inseguro, com o incerto, ela vai viver uma vida desconfortável. Porque a vida é insegura e incerta. Parece um paradoxo, né? Dá uma impressão assim, não, impossível se sentir seguro na incerteza e na insegurança. Mas o fato é que a gente pode se sentir confortável com a vida como ela é. Incerta. Se as coisas são incertas e inseguras, eu tenho mais flexibilidade. Porque o meu mundo interno ele precisa dialogar, se relacionar com a insegurança e com a incerteza. Então ele tem que ser flexível, ele não pode ser rígido. E a flexibilidade traz um conforto. O que causa desconforto é a rigidez, na verdade. A flexibilidade, um mundo aberto, um mundo amplo dentro, é muito confortável, mesmo que ele seja incerto. Por quê? Porque quando os erros ocorrem, né, quando as coisas não dão certo, tem uma flexibilidade interna que não é abalada pelo que ocorre. Tem uma flexibilidade interna que continua olhando para frente. Continua sensível, consciente para as coisas que estão dando certo. Um tempo atrás uma pessoa me disse, me dei conta, ela disse, me dei conta que por em torno de 10 anos eu foquei nas coisas que não estavam dando certo na minha vida. Mas depois de começar a terapia contigo, porque essa pessoa começou a fazer terapia, né? Aí eu comecei a puxar o que estava dando certo. E a pessoa identificou que de 10 para 1, 9 coisas estavam dando certo. Uma coisa estava dando muito errado na vida dela. E essa coisa que estava dando muito errado era o centro da vida dela, o centro do foco das emoções, da consciência dela. As outras 9 coisas que estavam dando muito certo não eram o centro de atenção dela, o centro emocional dela. Interessante, né? Eu desconfio que isso permeia a vida de muitos de vocês. Por quê? Porque nós temos uma predisposição genética para isso. Por isso que eu desconfio, não é porque eu tenho onisciência ou leio mentes. Eu desconfio porque nós humanos temos uma predisposição genética. De acordo com a evolução do cérebro, o nosso corpo ele se adaptou
para sobreviver a meios muito desafiadores. Então, há uma predisposição atencional no nosso córtex frontal no cérebro, que é um dispositivo que é ativado quando há perigo, quando há desafio. Então a gente já está completamente atento e o nosso foco se torna, o nosso objeto de foco é aquele que está ameaçando de alguma forma o nosso equilíbrio, a nossa homeostase, o nosso conforto, a nossa felicidade. Então o nosso cérebro ele tem uma tendência, predisposição genética, a dar atenção ao que não está andando bem. As coisas que andam bem não demonstram perigo e a gente não dá atenção a elas. Veja, curioso isso, né? Antes eu me sentia culpado, agora já não. Agora eu já dizia, eita, isso aí já é uma herança genética, né? Agora ela pode ser mudada, eu posso. O cérebro, se hoje se fala de plasticidade neural, plasticidade cerebral, neuroplasticidade, né? No campo se a gente for no campo biológico, campo físico, esses padrões genéticos eles podem ser mudados. A configuração genética pode ser mudada através do desenvolvimento de novos hábitos, novas atitudes. E a gente pode passar essa herança para outras gerações também. Passar os nossos genes saudáveis. Isso é massa também. Se a gente quiser dar um bom presente para o nosso neto, não é escrever como é que chama? A gente vai morrer o testamento para deixar carro, casa, coisas para o neto. Ou para o filho, né? A gente deixa os nossos genes saudáveis. Né? Para deixar genes saudáveis, a gente tem que ter desenvolvido genes saudáveis. Isso é uma grande herança que a gente pode deixar, né, para as próximas gerações. Isso tudo vem através do treinamento da mente, né? É indissociável. Nós já treinamos a nossa mente, mas um tanto inconsciente, a gente não sabe bem onde a gente está indo. Não tem clareza, propósito, sentido. De forma geral, as pessoas estão um pouco confusas. Se a gente tem clareza quanto ao propósito, ao sentido e à natureza da vida, as coisas começam a ficar mais fáceis, mais diretas. A gente já sabe onde é que a gente tem que dar os passos. Se a gente não der os passos é porque a gente não quer, né? A gente está com outras prioridades, mas a coisa começa a ficar mais clara. Então, o primeiro ponto a gente vai desenvolver é paz mental. A gente vai reduzir a velocidade que a gente está operando para poder olhar melhor. Uma das analogias que a gente faz na tradição é de um rio, né? Então a mente ela está correndo como a água num rio, assim. Conforme as margens desse rio se estreitam, a água corre mais rápido. Conforme as margens se ampliam, o que acontece com a velocidade da água? Ela vai reduzindo, daqui a pouco forma-se um lago. É assim com a mente. Então, conforme esse rio, esse fluxo mental, ele vai reduzindo a sua velocidade, ele vai ampliando o seu espaço. E como a nossa mente é consciência, vai se ampliando um espaço de consciência. Massa, né? Então esse é o processo natural. Conforme mais paz, mais amplidão interna nós temos. Conforme um espaço mais amplo internamente, mais consciência que a gente tem das coisas. Quanto mais consciência a gente tiver, mais paz, capacidade de atencional, de você olhar com paz as coisas, né? Mais discernimento sobre as coisas você vai ter. Quanto mais discernimento, mais sabedoria, mais riqueza. A gente vai se tornando sábios. Os sábios não são só aqueles do Oriente, né? Nós podemos nos tornar sábios aqui também, nós, povo latino-americano, brasileiro, né? A gente não precisa seguir uma cultura cega, uma cultura ignorante. A gente não precisa seguir esse viés. A gente pode se colocar num caminho de sabedoria, um caminho de independência.
verdadeira independência. Eu fiquei meio desconfiado agora de que eu estou passando do horário. Que horas são? 9h40. 9h40. Se vocês tiverem alguma pergunta de vida ou morte, assim... Tô brincando. Pode ser qualquer pergunta. Mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês nesse tempo que a gente tem aqui, né? Sobre o treinamento da mente. Essa abordagem que eu usei, ela é uma abordagem, digamos, atualizada. Então eu não falei da forma como é tradicionalmente falada sobre o treinamento da mente, que incluiria terminologias como Mahayana, como Bodhicitta e várias outras coisas que são bem budistas, assim, né? Um treinamento bem budista. Eu abordei o treinamento da mente numa linguagem, digamos, não religiosa, não budista, laica para todos nós, né? E que não está errada, ela está certa, só não usei a linguagem budista. Quando você fez a analogia do rio, você se referiu à expansão de consciência? Sim. No caso, a expansão da consciência de uma visão macro, não daquela que a gente está habituado a olhar para si micro, né? Sim. Falando. Sim. Quando você se vê como um diamante bruto tendo que ser lapidado pela expansão da consciência que você gira em torno de você. Sim. Foi mais ou menos isso. Foi. Se eu entendi mesmo. Foi. É porque, por exemplo, quando a gente olha para o mundo, para a nossa vida, para as situações da vida da gente, a gente toma referenciais internos para olhar isso, né? Quando a gente toma referenciais na vida, esses referenciais, eles são pontos de vista, são ângulos, né? Então, a gente vê a vida não como a vida é, a gente vê a vida como o ângulo que a gente se posicionou nos permite ver. Então, se esse ângulo for estreito, a gente vai ver a vida de uma forma estreita. Se esse ângulo for mais amplo, a gente vai ver a vida de uma forma mais ampla. Agora, no entanto, pontos de referência, ângulos, dentro do processo cognitivo, eles são pensamentos. Quando a gente vai pacificando a velocidade desses pensamentos, a gente vai entrar num campo que está além dos referenciais. É um campo onde os referenciais surgem, é um campo muito amplo. Ele não tem limites, ele não tem fronteiras cognitivas. Então a gente vai olhar a vida a partir de um ponto que não projeta valores na vida, valores que a vida não tem. E você se refere a isso como se fosse mais ou menos numa linguagem, vamos dizer, tipo, como se fosse um ego falando? O referencial? O referencial. O referencial é onde o ego se funda. Sim. Então esses referenciais, muitas vezes, são referenciais compartilhados no coletivo, né? E aí o nosso ego vai encontrando segurança neles. Ele vai se identificando com esses referenciais e eles se tornam as zonas de segurança do ego, né? Ou as identidades do ego também, as facetas do ego. É por onde ele se identifica, né? Agora esse ego ele é ilusório, ele não é real. Por quê? Porque esses pontos de referência onde o ego se fundam, eles não são permanentes, eles são transitórios, eles vão se transformando. Por exemplo, a gente não é a mesma pessoa que 10, 20 anos atrás. A gente mudou as nossas referenciais de vida, a gente ganhou experiência, né? A gente ressignificou muitas áreas da vida da gente, né? Então a gente vai ver que os pontos onde o ego se identifica e se funda, eles são pontos transitórios. Portanto, o próprio ego é algo transitório, ele não é real, ele não tem uma existência intrínseca, independente. Ele é algo completamente maleável, se transforma. Então o que é real? Né? Quando os pensamentos eles se pacificam, o que não é transitório? O que não muda? A gente pode descobrir isso. Tem uma consciência imutável aí, que ela está disponível a ser acessada. Só que para que ela seja acessada no campo da experiência, a gente tem que transcender esses mundos de realidade que a gente opera, esses mundos estreitos, né? Operando a partir de referenciais de vida. A gente precisa transcender esses aspectos cognitivos e entrar num campo mais intuitivo, um campo não conceitual e não emocional também, porque a emoção colore também.
né? Então, se a gente pacificar as emoções e todo o processo cognitivo, a gente vai entrar num campo real, um campo que não é colorido pelas emoções ou pelos conceitos, né? Esse campo é real. E ele nos revela coisas. Ele nos revela muita coisa. Até como desgaste de energia. Isso é algo que é revelado por esse campo. É algo que é revelado. Então não é, digamos que o aspecto religioso do budismo, ele se refere à própria etimologia da palavra religião, né? Religare, se reconectar. Se reconectar ao quê? Ao que nós realmente somos. Não é se reconectar a algo que nós não somos. É se reconectar ao que a gente é, realmente. Despido das armaduras do ego. Despido do próprio ego. O que a gente é? Quando a gente não diz eu ou meu. O que fica sem o pronome eu e meu? Será que fica algo ou será que a gente morre? Tem vários descobridores aí que descobriram que quando o eu e o meu cessa, o nosso organismo não morre. Tem consciência, tem coração, tem batimento cardíaco, tem respiração, tem amplidão, visão ampla. Então esse é o processo do treinamento da mente no budismo dos Himalaias, né? É chegar a esse ponto. E onde fica a individualidade? Essa luz, assim, essa percepção, todo mundo fica na mesma percepção ou cada indivíduo a vive de uma forma diferente? Nesse ponto, porque a diferença ela surge por pensamentos discriminativos, né? Então, se os pensamentos discriminativos eles se pacificam, a gente chega num mesmo ponto em comum. É como se, digamos que nós compartilhássemos uma perspectiva de vida. Então, se a gente compartilha algo a partir de um mesmo referencial de vida, é bem provável que a gente discrimine a vida com a mesma coloração, né? Acontece do mesmo jeito, a gente vai chegar a um ponto de referência mais sutil, igual, e dali a gente vê a mesma coisa. Não tem diferenciação, né? É como se a gente dissesse, eu amo meus filhos, eles são seres diferentes, agora o amor é o mesmo. Então, a energia que está operando é a mesma, né? Então, se eu chego a esse campo de experiência mais sutil e você chega, a gente vai estar operando na mesma energia, é igualzinha. Não tem diferenciação. Agora, você vai manifestar essa consciência sutil numa vida diferente da minha, né? Então, essa consciência mais ampla, ela vai tocar ambientes, pessoas diferentes do que eu. É como se fossem os filhos, né? O amor é o mesmo, os filhos são diferentes. Então, o mundo fenomenal é diferente, mas a energia que está tocando esse mundo fenomenal é a mesma. É a mesma energia do amor e da amplidão de visão. Então, é a mesma coisa. Nada. O que será que tem aqui embaixo? Vazio. Isso para mim é uma estreiteza de visão por hábito, né? Então, por hábito, eu achei que já tinha um copo cheio de água. E aí eu fui virar ele. Então, a mente ela opera assim, ela segue por hábitos. A gente está seguindo assim, o nosso dia é modulado por hábitos. Pode gerar tensão se você luta contra o hábito. Os hábitos antigos, por exemplo.
Se você trava uma batalha, aí gera tensão e desgaste. Mas a gente não vai entrar em batalha. A gente vai desenvolver um interesse, uma motivação. Essa motivação, ela vai nos dar energia a se aproximar de um novo hábito, a desenvolver um novo hábito. Ela tem que ser retroalimentadora. Então, o novo hábito ele tem que nos alimentar também, nos abastecer, né? E os velhos hábitos, eles não devem ser, a gente não deve lutar contra. Por exemplo, querer atingir objetivos rapidamente, ou seja, aumentar a velocidade, não é o caso. Depende, se o seu organismo aguenta em equilíbrio, digamos assim, não aguenta assim, né? Aguenta no hospital, né? Né? Se o teu organismo ele flui bem, por exemplo, tem pessoas rápidas, tem pessoas que eu não consigo acompanhar, muito ágeis, a uma velocidade muito maior que a minha. Eu acho maravilhoso, eu fico assim, nossa, como é que você consegue ser assim? Né? Eu fico cansado só de lhe ver. Mas tu olha pra pessoa, a pessoa tá bem cheia de energia, assim. Né? Maravilha. Um organismo diferente. Né? Tem pessoas que eu não consigo acompanhar e tem outras pessoas que não conseguem acompanhar a minha lentidão. Simplesmente elas não conseguem, elas ficam nervosas, assim. Às vezes eu estou falando e pessoas mais íntimas assim, né? Aí a pessoa diz pra mim assim, tá, mas qual é que é o ponto que você quer chegar? Eu vai devagarinho, não, mas deixa eu me explicar. E a lentidão, né? Tem outras pessoas que dormem quando eu falo. Assim. Tem uma outra velocidade. Mas se a pessoa está num treinamento de desenvolver flexibilidade interna, ela também pode acelerar. A gente pode começar a acelerar e falar mais rápido, não pode? A gente pode acelerar a nossa voz se a gente começa a ver que outras pessoas, em vez de estar nos ouvindo, estão dormindo. A gente começa a acelerar, principalmente quando vai passando das 9 às 22 horas. A gente pode acelerar um pouquinho, isso aí é tudo... Né? A gente manifestar uma liberdade de manifestação. A gente não precisa seguir hábitos, a gente pode desenvolver novos hábitos para operar em diferentes contextos. Né? A gente tem esse potencial disponível para a gente de desenvolver hábitos que se adequam a contextos e que também devem corresponder ao nosso equilíbrio. Né? A gente deve ver se aquele tipo de hábito é saudável para a gente. Ah, mas porque o Buda tinha esse hábito? Não, mas se o hábito do Buda não é saudável para você, o Buda está te ensinando uma coisa. Tua própria consciência búdica está te ensinando. Então, a gente somos... A analogia que o Buda... Eu gosto muito da analogia que se conta na história do Buda, na lenda do Buda. Então, se diz que ele estava fazendo esses 6 anos de autoflagelação yógica. Ele parou de se alimentar, não bebia, não comia, só meditava. E, eventualmente, um passarinho cagava nele e ele comia o cocô do passarinho. Ou a chuva, ele bebia água da chuva. Eventualmente isso acontecia. Ou pelo vento, às vezes iam sementes, coisas das árvores, assim, ele se alimentava do que caía nele, mas ele não se movia do lugar. Ele passou 6 anos assim, e o corpo dele começou a morrer. Ele começou a ficar fraco. Os órgãos sensoriais dele começaram a se definhar e a se enfraquecer. A mente dele, o aspecto cognitivo dele começou a se enfraquecer. E aí, ao longe, se diz que ele escuta um professor de um instrumento de cordas, talvez uma cítara, provavelmente, ensinando um aluno a tocar. Ele disse, se você apertar demais a corda arrebenta, não sai o som. Se você afrouxar demais a corda, também não sai o som. Você tem que descobrir a afinação do seu instrumento. A afinação é quando o som sai. Aí o Buda se deu conta que ele era um instrumento. O corpo dele, o organismo dele era um instrumento. E que ele estava apertando demais as cordas. Elas iriam arrebentar. Nenhum som estava saindo. Não estava saindo o som da paz, da harmonia, da liberação, da bondade. Estava saindo um som de tensão, assim. A corda estava tensionando. E ele descobre isso. E ele decide, então, se levantar dali, se alimentar, recompor o seu corpo e descobrir a afinação correta do seu instrumento.
e ele descobre e atinge o estado de Buda. Só que aí seres que vieram depois cometeram um engano. Eles acharam que o seu instrumento era o mesmo do Buda. Cada um de nós a gente é um instrumento único. Único. E esse instrumento único, ele tem uma afinação específica. Que nós não podemos descobrir uns pelos outros. Somente nós conseguimos descobrir a nossa própria afinação. Tem uma técnica de afinação. Essa técnica vai ser aplicada a um instrumento específico. E então ela vai ter um ponto de afinação diferente um do outro. A técnica é a mesma. Às vezes varia um pouco, mas elas são muito parecidas, as técnicas de afinação. Mas o instrumento, uma vez diferente, o ponto de afinação é diferente. Então essa descoberta ela é individual. Cada um vai descobrir por si mesmo. Porém, só vai descobrir se pegar um instrumento e começar a afinar. Né? Começar a dedilhar ele e ver onde é que é o ponto de afinação. Se a gente não fizer isso, nunca vai descobrir o ponto de afinação. Como é que se faz? Com consciência. A gente toma consciência do instrumento, consciência de quais são os sons que ecoam desse instrumento, que soam desse instrumento. E a gente vai trabalhando com esse instrumento para ver que tipo de som que vai soando e que tipo de som a gente almeja que soe, né? Som da paz, da harmonia, da bondade. A gente vai afinando, descobrindo em si mesmo, né? Esse é o caminho. Então eu fico com vocês aqui. O caminho está revelado. Agora, up to you. Né? Para trilhar esse caminho. Fica aqui uma boa noite para todos vocês. E quem sabe a gente se vê nesse final de semana também no CBRU. Tá bom? Obrigado pela acolhida. Obrigado aqui pela acolhida pelo condomínio também, pelo local, pela organização toda que me recebeu também. Pelo Fábio, também acolhendo na casa dele também lá. Obrigado. Tá, até a próxima. Podemos continuar Oi? no futuro? Se podemos continuar no futuro? Podemos continuar. Com certeza.